Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria Vanúzia, sou contadora especialista tributário e hoje eu vou trazer para vocês alguns assuntos específicos com relação à apuração do ganho de capital, ITR e também atualização do valor do imóvel, seja ele urbano ou rural. Quando é que eu vou apurar o ganho de capital? A apuração do ganho de capital é feito sobre o valor positivo entre o valor da venda e o valor do custo do bem. Esse bem, ele pode ser tanto imóvel urbano quanto imóvel rural, ou também alguns direitos e bens móveis, ou ainda, por exemplo, a situação de moedas em espécie. Então, vai ter também essa situação e também a parte societária. Então, nessas situações, vai ocorrer a apuração do ganho de capital. Ah, Maria Vanúzia, mas esses são os únicos itens que ocorre a apuração do ganho de capital? A resposta é não. Pois bem, tem alguns investimentos que é obrigatório fazer a apuração do ganho de capital, como, por exemplo, as criptomoedas e também investimentos em ações na Bolsa de Valores. É sempre bom ficar atento a essa situação. Para os investimentos em Bolsa de Valores, como por exemplo ações, já vem retido o imposto de renda na fonte. Então, a própria instituição financeira é quem faz a apuração desses valores. Já as criptomoedas é de responsabilidade do contribuinte. A Receita Federal, ano passado, publicou que, para fazer a apuração do ganho de capital sobre as criptomoedas, uma vez que nem todos os bancos estão adaptados para essa situação, o contribuinte vai verificar o valor da aquisição e o valor das criptomoedas em 31 de dezembro do ano. Então, sobre a diferença, o contribuinte ele vai recolher o imposto de renda sobre a apuração do ganho de capital. Uma outra situação que é bem interessante é o imposto de renda versus ITR. E o que seria ITR? O ITR nada mais é do que imposto sobre território rural. Mesmo que seja um imóvel rural, também é obrigatório fazer a apuração do ganho de capital, normalmente, assim como os imóveis urbanos. Mas é possível atualizar o valor de mercado do imóvel rural? Sim e não ao mesmo tempo. Para fins do imposto de renda, não pode ser corrigido o valor do imóvel para valor de mercado. O valor dos bens que devem ser informados na declaração do imposto de renda é o valor venal, ou seja, o valor de custo do imóvel, diferentemente do ITR para os imóveis rurais, que o valor que deve ser informado na declaração para fins da tributação do ITR é o valor de mercado em 1º de janeiro do ano seguinte. Ah, mas como no imposto de renda eu posso atualizar esse valor de modo que, quando eu vender o imóvel, a base de cálculo para fins da apuração do ganho de capital seja a menor? Bom, aí deve entrar um planejamento tributário bem simples e bem específico. O que o contribuinte pode fazer com relação a isso? O que o contribuinte pode fazer é fazer a atualização do valor do imóvel de acordo com as despesas e benfeitorias que ele realizou naquele ano, tanto no imóvel rural quanto no imóvel urbano. Sendo que, na declaração do imposto de renda, o contribuinte, além de atualizar o valor do imóvel, ele deve também escriturar as notas fiscais no campo de despesas. Assim, o valor das despesas somado ao valor do custo já dá uma boa atualização além do valor. Essa atualização ela é importante para fazer a apuração do ganho de capital, uma vez que vai diminuir um pouco a base de cálculo. Além disso, o contribuinte também pode utilizar do benefício da redução do imposto de renda. Para algumas situações específicas, o contribuinte pode utilizar. O contribuinte somente pode utilizar a isenção do ganho de capital do imóvel, seja ele urbano ou rural, desde que seja um imóvel próprio, único imóvel e que o valor da venda desse bem seja destinado à aquisição de outro imóvel residencial. Assim,
O contribuinte tem 180 dias para fazer uma nova aquisição do imóvel para poder utilizar da isenção do imposto de renda. Mas mesmo assim, ele deve fazer a apuração do ganho de capital? Sim, ele deve efetuar a apuração do ganho de capital. Nos casos em que o contribuinte ele vendeu o imóvel próprio com a destinação de fazer um imóvel novo para a moradia, ele pode utilizar a isenção do imposto de renda? Não pode. Então, fique atento. Se você vender um imóvel próprio e for construir um outro, mesmo que seja um imóvel próprio, não poderá utilizar o benefício de isenção do imposto de renda. Fique atento. E na alienação do imóvel para construção, mesmo que seja 2 imóveis diferentes ou um só, ele não pode utilizar. Então, fique atento e fique de olho na atualização do valor do teu imóvel. Sempre que fizer uma aquisição de alguns materiais para fazer benfeitorias, sempre bom pedir a nota fiscal. Bem, às vezes só acabamos lembrando dessa situação quando chega na época de entregar a declaração, pois já estamos quase no final do ano. Então fique atento, se você fizer alguma benfeitoria no seu imóvel rural ou urbano, guarde a nota fiscal e atualize o valor do teu bem lá na declaração do imposto de renda. Assim você terá uma apuração de ganho de capital bem menor. Na próxima semana eu trarei mais vídeos com outros temas sobre imposto de renda para vocês. Até a próxima!